Nessa aula eu vou te mostrar como trabalhar com o PHP DI, que é esse cara aqui, lá no Zulin Framework. Tá, mas por que eu tenho que trabalhar com esse PHP DI? O que ele faz? Ele automaticamente resolve as dependências para mim. Vamos supor nesse exemplo que o Zulin Framework ele dá aqui na página inicial. Tem essa rota. E você sabe que eu posso trabalhar em uma rota com um controller ao invés de trabalhar com essa closure. E se no construtor do controller eu estou esperando uma dependência, e aí? Não tem como passar essa dependência para a instância do controller, porque eu não instancio manualmente o controller, não tem como. Aí que entra o PHP DI. Se eu passo o home controller e estou esperando lá no construtor, olha só, tem que ser no construtor. Eu estou esperando no construtor a instância do user repository. Então, como não tem como eu instanciar manualmente o home controller, não tem como passar a instância do user repository. Isso é que faz o PHP DI. Ele automaticamente resolve essa dependência para mim. É muito legal, é muito legal. E se você quiser ver como que trabalha com o PHP DI em um projeto que não seja utilizando o framework, dá uma olhada nessa playlist aqui. Estrutura profissional com PHP. Exatamente nessa aula, eu mostro como que faz isso em um projeto sem utilizar um framework, sem utilizar, no caso aqui dessa aula, o Zulin Framework. Isso aqui eu criei tudo do zero. Eu vou começar instalando o Zulin Framework, mas se você quiser já ir para a parte onde eu trabalho com o PHP DI, eu vou deixar aqui no player mesmo, separadinho certinho a parte que eu começo, para você clicar nela e assistir a parte que te interessa, que é o PHP DI. Então eu vou instalar o Zulin Framework, venho, coloco mkdir Zulin PHP DI cd Zulin PHP DI composer require Zulin /Zulin. E eu vou instalar também o dumper lá do Symfony, porque o dumper do Symfony ele é muito mais amigável para trabalhar. Eu acho que fica com uma aparência muito mais legal. Então coloco o composer require. Eu não lembro exatamente qual que é o repositório que eu tenho que baixar. Eu acho que é Symfony /dumper. Vai ser o primeiro que vai aparecer aqui. Peraí. É require só. Daí eu coloco o dumper. Eu vou pesquisar a respeito do dumper. Agora ele vai mostrar que é esse primeiro, o 0. Coloco o 0, enter. Eu vou abrir no meu VS Code. Eu vou abrir rapidamente no meu VS Code. Posso fechar esse terminal. Eu vou criar uma pasta chamada public. E dentro eu vou criar um arquivo chamado index.php. E aqui no index.php eu vou dar um require no meu autoload do composer. Require. Aqui vai ser vendor autoload.php. Pronto. Eu vou pegar o que ele está falando para eu pegar para criar o meu roteamento, para iniciar a aplicação junto com o roteamento. Coloco aqui somente a barra. Chamo o App Factory. Aqui vai ser request. Ou melhor, como eu sei que eu vou trabalhar com um controller, eu vou tirar isso, essa closure. E vai ser o home controller, onde eu vou trabalhar com o método index. Venho na raiz do meu projeto, pasta app, dentro de app, controllers. Dentro de controller vai ser new PHP class e home controller. Você vai ver que vai dar um problema. Por que vai dar um problema? Dar o enter e não criou a classe. Porque essa extensão do VS Code, ela pede que eu tenha o autoload aqui no meu composer.json. Se você não sabe qual que é essa extensão, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula que eu fiz somente sobre as extensões que eu tenho no VS Code para programar com o PHP. Autoload. Colocar o A minúsculo, trabalhar com PSR4, é claro. Venho no meu terminal, composer DU. DU significa dump autoload. É a mesma coisa de colocar composer dump -autoload, é literalmente a mesma coisa. Agora, se eu iniciar o meu servidor, aqui na porta 8000, não vai funcionar. Ele vai falar que está faltando PSR 7 ou 17, alguma coisa assim. Vou colocar host na porta 8000. Não consigo detectar nenhum PSR 17.
Venho na documentação, User Guide. Deixa eu dar um zoom um pouco menor, porque está muito grande aqui. Não é esse, é esse, PSR7. Install Third Party e vou pegar esse. Ctrl C, meu terminal, paro, servidor, coloco. Depois de ter instalado isso aqui, agora sim ele vai funcionar. É para funcionar, vamos torcer para funcionar. Rodo de novo o servidor. Ele vai dar um erro falando que o Home Controller não existe, porque eu não criei mesmo o Home Controller. O Home Controller não existe, vem dentro de Controllers, New PHP Class. Agora sim, na hora que eu coloco o Home Controller, agora ele vai funcionar, vai criar. Coloco um Public Function Index, onde vai ser somente um dyndump Hello World. Ainda está falando que o Home Controller não existe porque eu esqueci de importá-lo. Funcionou. Hello World. Agora, de fato, eu vou começar com o PHP DI. Primeira coisa, eu tenho que instalar o PHP DI, porque não vem por padrão no Slim Framework. Venho no meu terminal, para o servidor, Composer Require. Eu acho que o repositório é o PHP DI. Eu acho que é esse aqui. Se eu não me engano, é esse aqui mesmo. PHP DI /PHP DI. Depois de instalado, eu venho aqui na documentação, pego o que está escrito no Dependency Container, inicio o container, Ctrl C, posso iniciar meu servidor, claro, também pode deixar iniciado meu servidor. No index.php, container, que tem que ser aqui em cima, eu vou importar o meu container, importei o container. E aqui nessa linha, ele fala para eu colocar para minha aplicação, para eu setar o container que eu vou utilizar. Copio essa linha e logo aqui em cima do create, eu chamo o container. Venho na barra lateral, crio dentro de app uma pasta chamada library. E aqui no library, eu vou criar uma classe chamada login, simulando como se fosse um login. Então, crio login, public function, login, onde eu só vou colocar um dyndump login. Agora, olha que isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal. Se eu vier no Home Controller e passar para o construtor dele, public function, construct, se eu passar um private, vai ser login. Caramba, login. Deixa eu só importar o login. Você não concorda comigo que o Home Controller está sendo chamado aqui? Eu não instanciei o Home Controller. E no Home Controller eu estou esperando a instância do login. O PHP DI automaticamente ele já resolve isso para mim. Como que ele resolve? Por dentro. Porque quem criou o Slim Framework, ele já criou dessa maneira, onde se passar o container para o App Factory Set Container, ele já resolve tudo isso para mim. Ele já resolve. Então, estou passando um container. Agora, ele vê que existe uma classe chamada login. Instancia ela para mim. Duvida? This login, onde eu vou chamar o método login. Se tudo ocorreu bem, vai aparecer login aqui em cima. Pronto. Resolveu. É muito bom. E se você estiver esperando uma interface, e aí? Por exemplo, User Repository Interface. Agora ferrou, hein? Repository ou User Repository. Agora ferrou, né? Ferrou nada, cara. Ferrou nada. Olha que tranquilidade. Vem aqui dentro de App, New Folder. Vamos supor que tenha Repositories. Dentro de Repositories eu vou criar uma classe chamada User Repository. E vou criar uma interface User Repository Interface, onde eu só vou criar um public function login. Não, claro que não, vai ser o all. Venho no User Repository, implemento User Repository Interface
E aqui, obrigatoriamente, eu tenho que chamar o all, onde vai ser um dump all. Se eu vier no Home Controller, importar o User Repository Interface, que não... Ah, claro, eu escrevi errado, né? User Repository Interface, Agora sim, eu importo, chamo o User Repository e o método all. E aí, o que você acha? Eu acho que vai dar problema. Ele vai falar que não conseguiu instanciar o User Repository Interface, porque não existe. Quer dizer, não existe não, perdão. Não tem como instanciar o User Repository Interface. Tá vendo a mensagem? The class is not instantiable. Deixa eu dar um zoom um pouco menor. User Repository Interface cannot be resolved. The class is not instantiable. Enfim, não é instanciável. Pera aí, User Repository. Agora sim. Para mostrar para você que ele não funcionou, não é por causa disso aqui que eu coloquei errado, ele vai continuar com o mesmo problema. Eu volto na documentação e ele fala para eu trabalhar dessa maneira. Então, Ctrl C, volto no index, aqui embaixo, Ctrl V, onde essa string que ele passou, eu vou passar dessa maneira. User Repository Interface, class, porque você sabe que isso aqui, ele retorna o nome da classe junto com o namespace. E é isso que eu preciso. Está chamando, no segundo parâmetro, uma closure, uma função anônima. Então, na hora que chamar o User Repository Interface, eu quero que a classe que seja chamada, qual que seja? Eu quero que seja qual que seja, foi bom. Eu quero que seja chamado o User Repository. User Repository, onde não tem nada aqui. Pronto, somente isso, só isso. E se você não quiser trabalhar com uma closure desse jeito, você pode trabalhar com uma arrow function, porque se você sabe que você somente vai retornar a instância de uma classe, não precisa chamar essa closure. Você só vai trabalhar com uma closure, por exemplo, se tiver mais coisas para fazer dentro dela. Por exemplo, instanciar a classe, chamar alguns métodos, algumas coisas assim. Já quando você quer somente ter a instância de uma classe, nada mais, você pode trabalhar com uma arrow function. Coloca aqui, deleta e pronto. Você vai ver que vai funcionar da mesma maneira. E muito mais amigável, né? E tem uma outra maneira de você setar as suas dependências. Eu coloco o container builder, vai ser container, olha só o jeito que eu estou fazendo, container vai ser igual container build. Agora, não trabalho mais com esse set, eu tiro esse set e coloco add definitions. Onde há esse add definitions, ele vai esperar um array, onde eu coloco todas as definições aqui. Onde o índice vai ser a classe que eu quero resolver, a dependência. Isso aqui vai ser o que vai ser chamado. E perceba bem, eu estou colocando para esse container o resultado do container build. Você não pode chamar diretamente o container aqui. Você não pode. O container que você está chamando aqui tem que ser o resultado disso. Eu vou atualizar. Claro que ele continua funcionando. E se eu quisesse trabalhar com uma function, uma closure, desse jeito também, eu poderia. Return new user repository, que vai dar a mesma coisa. E a mesma lógica do set. Eu só utilizo esse function somente se tiver mais coisas para fazer dentro desse function. Porque, como eu estou somente retornando a instância, não tenho por que fazer isso. Posso trabalhar dessa maneira. Inclusive, eu também posso colocar DI, uma contrabarra, auto wire. Daí eu passo o user repository class, que vai ser também praticamente a mesma coisa. Volto, atualizo, você vai ver que vai dar literalmente a mesmíssima coisa. E lembrando, se você está passando para o controller a instância de uma classe que é uma classe concreta já,
você não precisa colocar lá. Você não precisa colocar aqui, ó. Você não precisa colocar aqui. Como no caso do login. O login, chama aqui o login. Pronto. Chamo o login. Agora vai ser login e login. Pronto. Atualizo e vai aparecer o login. Só que, por exemplo, se o login ele depende de outras coisas, venho no index e trabalho com uma closure que eu acabei de mostrar para você, ou eu coloco create, vem aqui e coloco create, caramba, peraí, create, esse create, eu vou chamar, por exemplo, eu posso chamar o construtor, o que eu vou passar para o construtor desse user repository, se tiver alguma coisa no construtor desse user repository, eu posso chamar o método, eu posso chamar uma propriedade, enfim, tem muito mais recursos para eu resolver essa dependência utilizando o create. Se eu colocar o auto-wire, vamos ver, coloco aqui a flechinha para a direita, e ele também aparece essas coisas. Ele aparece o construtor, construtor parameter, get definition, method, method parameter e assim por diante. Mas, via de regra, você trabalha com create quando você quer ter uma especificidade maior. Por exemplo, no construtor, eu quero passar... Caramba, no construtor, eu quero passar para ele a instância do banco de dados, essas coisas. Já quando você trabalha com o auto-wire, todas as dependências já são resolvidas automaticamente. Porque é o seguinte, preste muita atenção nessa parte, preste muita atenção nessa parte. Se o user repository, no construtor dele, lá no construtor do user repository, aqui no construtor, eu sei que não faz sentido nenhum ter o login. Não vou passar o login, não. Eu vou passar aqui uma classe simulando um banco de dados. Crio database, vai ser... Peraí, o database vai ser no app. No database, eu vou criar uma conexão. Vai ser o connection. E só vou colocar um public function connection. Somente isso. Connection. Ou connect, enfim. Então, no user repository... eu estou esperando um private, olha, preste muita atenção, private connection. Deixa eu só chamar. Eu venho no meu index e vou tirar isso, eu vou ficar com o auto-wire, Agora, se tudo funcionou bem, o que tem que acontecer? Eu vou dar um time dump no disconnection. Volto, e também chamar aqui o connect, volto lá no meu home controller, ao invés do login, eu vou deixar somente o user repository, aqui vai ser o user repository e passo aqui o método all. E aí, você acha que essa dependência aqui, ela vai ser resolvida automaticamente ou não? E aí, o que você acha? Vai ser resolvido automaticamente ou não? Atualizo, esperar um pouquinho. E apareceu nulo. Apareceu nulo porque aqui eu não estou retornando nada, absolutamente nada. Vai ser um dump connect. Ou eu só vou colocar um return connect porque no próprio home controller já estou dando um dump. Esperar connect. Isso aqui é tão legal, que olha só, você não concorda que eu estou resolvendo automaticamente a dependência desse user repository interface? E se no user repository, que é a classe concreta que vai ser chamada no lugar desse aqui, se no user repository, lá no construtor, eu também tenho uma classe, uma dependência que eu estou esperando, o PHPDI ele também resolve essa dependência. Olha que interessante. E aqui no index, se eu trabalhar, vamos supor, com create, eu posso vir e passar aqui no construtor. Lá no construtor, o que eu vou esperar vai ser uma instância de uma outra classe. Não vai ser, sei lá, vai ser a instância de um outro banco de dados que eu quero chamar. Então, daí sim eu trabalho com create. Já se eu trabalho com auto-wire, todas as dependências são resolvidas automaticamente. Eu vou mandar executar. Eu vou mandar executar isso.
Claro que ele vai dar problema. Claro que ele vai dar problema, porque não existe o DB. Não existe o DB. Não existe esse... DB não. Não existe esse database. Ele não existe. Mas se eu criasse ele, esse database, vamos supor, database ;class, daí sim ele funcionaria. E se eu colocar o AutoWire? AutoWire, passo, e também vai dar o mesmo problema. E se eu coloco o create, sem passar o construtor, sem passar isso aqui, ele vai resolver também automaticamente a dependência desse user repository, lá do construtor do user repository ou não. Passando aqui o DI create ao invés do AutoWire. Tá vendo? Tá vendo o problema? Mas se eu colocar o AutoWire, agora ele vai resolver automaticamente e funcionou. Se eu quiser passar para o construtor, o construct, passo aqui o DI get, ao invés do database, vai ser o connect, como que era? É o connection ;class. Vamos ver se vai funcionar. E funcionou. Eu sei que para quem está começando agora a entender como funciona o PHP-DI, isso aqui é um pouquinho demais. Mas como tudo na vida, o que vale a pena é um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. Mas é difícil somente quando você está começando a aprender. Depois que você pega o jeito, vai sem medo. E se eu estivesse trabalhando com uma arrow function, onde eu estou chamando o user repository, aqui eu já posso passar a instância do connection. Mas se eu tirar, por exemplo, se eu tirar isso, ele vai reclamar. Daí eu posso passar a instância aqui do connection. Vamos ver se vai funcionar. E funcionou. Então isso aqui, esse PHP-DI, ele é muito bom, ele é muito legal. E se eu quiser pegar essas definições e colocar em um arquivo separado, por exemplo, venho dentro de app, crio uma pasta chamada containers, config, crio agora sim um arquivo chamado containers, onde eu vou retornar um array e coloco isso, peraí, tiro isso, chamo o user repository, chamo isso aqui, chamo isso aqui. Pronto. E coloco, claro, aqui embaixo um ponto e vírgula. No index.php, posso colocar containers vai ser igual require. Vamos ver se assim vai. E aqui eu coloco o containers. Porque esse GitHub Copilot, de vez em quando, ele dá uns caminhos que não são muito certos, não. Olha lá, tá funcionando. E você entendeu a diferença do AutoWire do Create? O AutoWire, ele vai resolvendo as dependências automaticamente, enquanto ele conseguir. Já o Create, você tem que ir passando as dependências tudo manualmente. E quando você passa alguma dependência aqui, que é uma classe que você sabe que já existe, que não vai ter problema nenhum dele resolver, não precisa se preocupar em colocar nos containers, não precisa se preocupar em colocar no container, não precisa se preocupar, porque automaticamente ele já resolve. Já nesse caso, como eu estou esperando uma interface, estou colocando que a dependência vai ser uma interface, eu tenho que falar para o PHP-DI que quando chamar o user interface, user repository interface, a classe que eu quero é essa. E você sabe também que eu posso colocar o DI /AutoWire e vou passar o user repository class. Isso você já sabe também, por favor. Isso você já sabe. E aí, gostou ou não gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal e deixa um comentário logo aqui embaixo na seçãozinha dos comentários para falar se você gostou, se você não gostou, enfim. Um abração e até a próxima aula.